Boa noite! Boa noite! Nossa, adorei isso! Todo mundo bem? Bom, vamos começar essa noite sempre maravilhosa, com essa energia incrível. Esse boa noite, então, ó, já energizou todo mundo. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos, para a gente entrar em sintonia com a espiritualidade, para que a gente possa fazer uma oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E agora que a gente já está mais sintonizado, vamos começar, né? Bom, hoje eu queria dividir com vocês o trecho de um livro que eu separei. É um livro que eu li recentemente e que me tocou bastante. É um trecho, na verdade, de um romance da escritora Carla Madeira. Por vezes, eu gosto de trazer livros e trechos, enfim, que não são de livros doutrinários ou diretamente espíritas, para que juntos, e eu digo juntos porque eu estou na mesma que todo mundo aqui, a gente não se esqueça que os ensinamentos, eles vêm de todos os lugares. A gente tem um monte de oportunidade, elas estão todas à nossa mão, né? Enfim, ao nosso acesso. E por muitas vezes a gente passa batido, a gente não vê. Então a gente precisa estar sempre aberto e atento. Bom, o trecho dizia o seguinte: é difícil para o homem que manda e desmanda aqui na Terra entender que Deus não existe só para fazer as nossas vontades, nem para vigiar cada gesto nosso, ficar contando pecados, exigindo coisas que não podemos dar. A gente passa a vida pelejando com um dilema de existir ou desistir, com o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado, a morte e a vida. Essas coisas não se separam. O lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É no nosso corpo, no amor e na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro ou despedaçado. Então, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Ufa! Quando eu estava lendo, eu parei nesse trecho umas 2 vezes e fiquei, caramba, quanta coisa que dá para você pensar em cima disso. Daria para eu fazer uma palestra aqui, ó, falando, mas eu vi que eu me reduzi. Bom, quando a gente começa a ler e a pensar, ele já começa falando, né, das confusões, na verdade, que a gente faz. Nós, espíritos encarnados aqui na Terra, muitas vezes a gente confunde um tanto a ordem e o sentido das coisas. Quando de frente com uma adversidade, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pedir. A gente estava falando isso agora há pouco. Ali fazendo a abertura e falando o quanto que a gente não confia ainda. E o quanto que a gente tem medo. E a primeira coisa que a gente faz é pedir. E aí a gente pede para Deus o quê? Livramento, na maioria das vezes, né? Ou a gente reclama, ou depois a gente pede. Ai, por favor, me tira essa situação, enfim. Pedir livramento quando na realidade a gente vai agradecer, né? A maioria das coisas que a gente passa, para não dizer todas, são coisas que a gente precisa. E é o tempo inteiro isso, e a gente fica pedindo, e teve até uma frase que eu ouvi aqui, de um palestrante. Ele disse assim, né? Se Deus quisesse acabar com o homem, era só dar ele tudo que ele pede. A gente não sabe o que pede, né? Essa é a verdade. A gente pede tanto, que a gente já nem sabe direito o que a gente pede. Ainda mais hoje, num mundo tão imediatista, nós todos somos.
A gente pede e depois a gente ainda espera que o resultado seja rápido, tá? Por favor, Deus, me ajuda aí. Eu pedi, pô, você não tá me ouvindo? É mais ou menos assim. Que é o que ela coloca nesse trecho, né? A gente, que aqui na Terra manda e desmanda, a gente acha que é tudo assim. E aí, de repente, a gente confunde os papéis inteiros e acha que a gente pode fazer isso com Deus. Pera lá, né? Meio complicado. Deus não está ali para fazer as nossas vontades. Tá, e depois de pedir? Depois de pedir, daí a gente entra na segunda parte. A gente começa no dilema de existir ou desistir. A gente entra em guerra, numa guerra conosco mesmo. E é uma guerra porque a gente não aceita a dicotomia humana. A gente não aceita o nosso todo. Isso é, a gente não consegue aceitar que a gente tem o bom e o ruim. A gente tem o certo e o errado. Isso faz parte da humanidade. Isso faz parte de tudo que a gente veio para fazer aqui. E esse é o ponto. A gente esquece, né? A gente entra nessa guerra e esquece do motivo da nossa existência. E aí, perdidos, a gente passa a confundir ainda mais os papéis. E a gente ainda coloca Deus, quantas vezes, em uma posição rígida, julgadora. E aí, né, tem a frase, ó, Deus está vendo seus pecados. Tá e não tá. No sentido que, tá, Ele conhece cada um de nós a fundo. Ele conhece o íntimo de cada um de nós. Mas Ele não tá contabilizando o seu pecado, anotando numa agendinha lá, ó, hoje não dividiu o lanche com o coleguinha, viu? Tá aqui, na listinha. Não tá. Sabe por quê? Que isso é nossa tarefa. Deus é muito maior que isso. Até porque Ele não contabiliza nosso pecado, porque Ele perdoa a gente todo dia, de todos eles. A gente que esquece de fazer isso muitas vezes. Então a gente coloca Deus, na verdade, numa posição tão humana. Humana como a gente, ainda errante. Ainda tanto que a gente tem para aprender. A gente passa a terceirizar a nossa responsabilidade, percebe? Né? A gente coloca para Deus como se Ele estivesse julgando. E aí, por isso, a gente precisa melhorar. Mas espera aí, a gente precisa melhorar por nós mesmos. Somos nós que estamos colhendo, que vamos colher. A gente que plantou, é a gente que está plantando. E só a gente que vai dar conta disso, mais ninguém. Deus está ajudando a gente. Ele dá para a gente uma série de oportunidades. Todos os dias. Em um monte de lugar. Igual eu falei, a gente tem um monte de possibilidade de ler, de encontrar, de refletir em todos os campos. A gente muitas vezes acaba perdendo. A gente passa disso tudo e a gente esquece a nossa pluralidade, essa nossa bagagem humana, espiritual, dessa vida e de outras, tudo que a gente traz, tudo que a gente tem. E a gente ainda esquece o mais importante, que é isso, nossa responsabilidade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então a gente é que escolhe. A gente escolhe o que a gente faz todo dia. Está na nossa mão. Deus não está ali, então, né, para ficar contando ou não. Quem tem que contar é a gente. Quem tem que olhar para nós mesmos, né, e falar, putz, hoje não foi legal, pode ser melhor. E tudo bem, que bom. A partir do momento que você conseguir ver, né, não foi legal, pode ser melhor, tá bom, amanhã você vai tentar melhor. E todos os dias um pouquinho mais. A gente vai buscando reconhecer as nossas dificuldades. A gente precisa estudar para entender quais são as nossas dificuldades, aonde a gente ainda precisa melhorar, que é bastante coisa, todo mundo, né? E aí, retribuir o que Deus dá pra gente, que é a confiança. Ele nos entrega com confiança a vida, para que nós possamos fazer dela o melhor, para que a gente possa aproveitar dela da
da melhor forma? Aproveitar, lembrando que o nosso papel aqui é evolutivo. A gente veio aqui para evoluir. E nossa maior chave para tudo isso nada mais é do que a tão famosa reforma íntima. E tão difícil. A gente fala dela. É difícil de fazer, hein? Um diazinho de cada vez. É isso. Um pouquinho lá, um pouquinho aqui. A gente vai melhorando, a gente vai crescendo. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente largar essa posição de vítima, essa posição de terceirizar a nossa responsabilidade, de colocar Deus como culpado de tudo ou como responsável de tudo. E assumir que a gente está aqui porque nós precisamos, que estamos aqui colhendo aquilo que plantamos e que estamos aqui por uma boa oportunidade de fazer cada vez melhor, todos os dias. Nós somos, ao mesmo tempo, o juiz e o escravo da nossa própria causa. Então, que a gente se lembre disso todos os dias, para que a gente não se esqueça, literalmente, das nossas causas, do motivo da gente estar aqui e que a gente possa aproveitar todos os dias isso para dar um passinho a mais. É isso que eu tinha para falar para vocês. Uma boa noite e uma ótima palestra para nós todos. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, tanto encarnados como também desencarnados, aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham também pelo Instagram, que sejam acolhidos com a proposta a qual nós, e digo nós no plural, eu e os amigos espirituais que me acompanham, possam fazer com que nós expandamos um pouquinho mais a nossa consciência dentro do tema a qual, em uma das frases que nós as conhecemos de Jesus Cristo, fazer com que elas possam, assim, tornarmos pessoas melhores, sempre desde quando entrarmos e sairmos dessa casa de luz, a qual nós estamos pela primeira vez, irmãos Ilcinho e Fabiano. Então, dentro dessa energia a qual a irmã já nos ambientalizou, que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, pensamento em Jesus, em Maria Santíssima, a Deus, aos nossos mentores individuais, para que no que nós viermos buscar essa casa, seja pela primeira vez, seja os queridos irmãos ou irmãs que já estão em tratamento aqui nas macas, ou nos demais tratamentos que a casa oferece, para que todas essas energias benéficas que venham a tratar não só do nosso corpo físico, mas do nosso perispírito, fazer com que elas possam reverberar do lado de fora, ajudando-nos e ajudando e construindo o meio, um mundo melhor a cada um de nós.
Então, nessa certeza de que sim, nós podemos, a cada dia que passa, sermos pessoas melhores, que possamos assim proferir a prece que Jesus, o nosso querido mestre, o Rabi, o Messias da Galileia, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, a todas as nossas dívidas, seja elas quais forem, assim como nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, que possamos, dentro da proposta, a qual nós estamos já vislumbrando, os mansos herdarão a terra, tema esse constante em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 9, lembrando-nos também que é a terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de 1864, e que possamos, dentro dessa proposta a qual nós estamos nos dedicando hoje, entender quem são esses mansos que herdarão a terra. Somente nós, os seres hominais, adâmicos, ou os demais seres que existem ali, desde o princípio inteligente, estagiando no reino mineral, passando pelo vegetal, animal e o hominal, e tudo mais que estejam ao nosso redor. Que possamos então fazer esse raciocínio dentro das propostas, dos slides posteriores, a qual nós estaremos aqui trabalhando junto com os amigos. Então, dentro da proposta também do Sermão do Monte, onde aquelas 8 regras das bem-aventuranças, 2 delas nós conseguimos encaixar nesse tema para que já nesse início entendamos essa proposta desses bem-aventurados, desses mansos que darão a terra. Como, por exemplo, bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. É o primeiro alicerce do tema de hoje. Mas também temos os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E pacíficos são os seres, todos os seres que estão habitando o planeta Terra, que estão nas suas atividades normais, dentro de casa, no ambiente profissional, ou até mesmo nas ruas com as pessoas, a qual muitas vezes nós não conhecemos, mas às vezes somos convidados a interagir para com elas, somos testados na nossa programação reencarnatória. São todos esses, ou existem algumas peculiaridades mais ali específicas que fazem com que nós possamos angariar esse título de pacíficos para sermos chamados filhos de Deus. Então é um conjunto que nós podemos empreender dentro desse raciocínio. Mas Jesus também disse: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão: raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser: és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então vejamos que Jesus não só apenas estava condenando você tirar a vida física de um irmão ou irmã que esteja ao seu redor, convivendo na sua atual encarnação. Muito pelo contrário, é uma visão muito mais ampla, no sentido de que tudo que nós possamos fazer que possa trazer algum prejuízo direto ou indireto ao nosso irmão, fará com que, sim, nós estaremos deixando de praticar o evangelho que nós estamos construindo a cada dia que passa. Quando, por exemplo, aqui estamos participando dos cursos que a Casa oferece, das palestras que aqui são ministradas, como também dos atendimentos espirituais nas suas demais câmaras e salas. Então é um conjunto que faz com que nós expandamos a consciência dentro dessa proposta de que nós precisamos nos melhorar, como disse a irmã há pouco, a reforma íntima, a tão esperada reforma que nossos mentores individuais querem que nós empreendamos na nossa atual encarnação, porque sim, nós sabíamos todos os desafios que nós passaríamos nessa atual encarnação. Assinamos um contrato consciencial do momento agudo do planeta, das provas e expiações que nós estaremos passando, lembrando que o nosso planeta ele está ainda nesse final de provas e expiações, não adentrou ainda no estágio inicial de regeneração e provas, que é o próximo estágio que diz Emmanuel, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, o que importa, porque não é importante é que construamos isso diariamente, enquanto chance tivermos para com o nosso semelhante. Disse o Cristo, é dando que se recebe. Então, sempre a visão primária, as nossas atitudes principais precisam ser em prol do próximo, em prol da melhoria dos que estejam ao nosso redor, fisicamente falando, ou até mesmo materialmente falando, para a constituição física do planeta, para que sim, atinjamos esse estágio inicial, e principalmente voltemos aí, reencarnar no planeta Terra, se meritocracia mínima tivermos para que voltarmos
Jesus ensina que qualquer tipo de violência ou agressão, ainda que seja apenas através de palavras, é uma injúria às leis de Deus e falta de caridade para com o próximo. Sim, é o que nós estamos procurando desenvolver. É procurar justamente entender o que pode ser prejudicial, direto ou indiretamente, ao nosso próximo. Porque isso reverter-se-á a nós mesmos, favoravelmente ou negativamente, dependendo do nosso livre-arbítrio, dependendo da nossa reforma íntima. Então é uma construção diária, sim. E quais meios que nós podemos demonstrar essa violência que todos nós ainda temos por estarmos reencarnados nesse momento final de provas e expiações? Atos e atitudes agressivas, palavras contundentes. Muitas vezes nós queremos nos impor junto aos nossos irmãos, ainda que estejamos com a verdade, mas se nós sabemos que cada um dos espíritos que estão reencarnados, cada um está no seu grau, seja intelectual como moral, em sua evolução, em sua individualidade, todos diferentes, então temos que respeitar. Então esse negócio de querer ser sempre acima dos demais pensamentos, atos ou palavras dos nossos irmãos, às vezes são prejudiciais indiretamente a cada um de nós. Então precisamos tomar esse cuidado e sim, primeiro ouvirmos para depois emitirmos alguma opinião que possa fazer com que algo esteja ali sendo evitado, como discussões e até mesmo outras situações que fazem com que essa psicosfera ainda pesada do planeta Terra some-se e aumente ainda mais. E não é esse o nosso objetivo, não, muito pelo contrário. Pensamentos desequilibrados, pensamentos esses que podem ser nossos ou até mesmo não nossos. E quais são esses pensamentos não nossos? Desses irmãos que estão em desequilíbrio, na erraticidade no mundo espiritual, que precisam se reequilibrar, que precisam de bons exemplos para que eles tenham novas programações reencarnatórias, seja na Terra ou seja nas muitas outras moradas da casa do Pai. Então, esses pensamentos desequilibrados também podem ser diretos. E muitas vezes temos que refletir quando nós nos encolerizamos. Isso não é meu. Se não é meu, por que eu estou avançando nisso? É uma polarização que muitas vezes pode ser prejudicial e até mesmo ocasionar uma situação muito negativa que nós possamos ou teremos que responder por sucessivas reencarnações. Então evitemos esses pensamentos e principalmente atos desequilibrados para que não percamos essa oportunidade ímpar, como diz os irmãos espirituais, a qual nós estamos no planeta Terra. Porque sim, dizem eles, cada um de vós foram muito corajosos em reencarnar nesse momento agudo do planeta. Por quê? Porque todos vocês sabiam que estariam tendo essa oportunidade ímpar. Vocês podem ascender, sim, moralmente, intelectualmente, mas vocês podem também ficar estacionados, porque ninguém regride. Mas é essa oportunidade de nós ascendermos nas duas asas do intelecto e moral que nós estamos buscando. Então, tomemos cuidado com esses pensamentos desequilibrados. Indiferença afetiva, falta de paciência e crítica destrutiva. Aliás, paciência é um exercício diário. Crítica, principalmente quando nós estamos falando de pessoas, aquelas fofocas que não ali agregam em nada. Muitas vezes notícias que são desagradáveis, principalmente no início do dia, quando nós estamos chegando no nosso ambiente de trabalho e que nós, às vezes, contaminamos a psicosfera do ambiente, fazendo com que essas pessoas também ali reverberem isso com outras. E por que não modificarmos isso? Invertermos essa posição, já que estamos dentro da árvore do cristianismo redivivo e do Pentateuco kardeciano, da nossa estrutura baseada não só do Livro dos Espíritos, mas de todas as 5 obras da estrutura da codificação kardeciana. E como nós temos reagido quando o mal nos atinge direta ou indiretamente? Muitas vezes nós temos medo, temos ódio, raiva, temos mágoa, revolta contra a justiça. Mas que justiça da terra? A da Constituição do nosso país e de outros mais países? Ou a justiça, ou até mesmo revolta contra o que nós achamos que Deus deveria prover para conosco? Aqui foi feito um comentário muito bem colocado de que muitas vezes nós exigimos algo de Deus, da fonte criadora, que foge à nossa alçada, principalmente foge à nossa programação reencarnatória, porque se nós estamos sendo testados, isso há de ter um resultado positivo a posteriori, seja nessa encarnação ou nas reencarnações posteriores. Então, não nos revoltemos contra a fonte criadora, Deus, e sim façamos com que esses desafios sejam alavancas conscienciais para que nos melhoremos. E quando tivermos que colocar a cabeça no travesseiro, como convida Santo Agostinho, irmão espiritual, ali em O Livro dos Espíritos, em um dos trechos da resposta 919A, diz que façamos diariamente essa variação de nossa consciência. Alguém tem algo a se reclamar de mim, do que eu fiz ou deixei de fazer? Ou será que algo eu preciso corrigir no dia posterior? É uma variação que todos nós podemos fazer, sim, quando
corpo físico repousa nos 7 dias da semana, não o espírito, porque o espírito desdobra-se e vai aonde as suas afinidades do presente ou do passado estão vinculadas. Aí a importância dessa reforma íntima diariamente. Porque sim, quanto mais nós nos melhorarmos em estado de vigília, ou seja, acordados na matéria, faremos com que nós tenhamos oportunidades de estudo na erraticidade, de trabalhos nesses 6 ou 8 horas que nós estamos desdobrados nesses 7 dias da semana. Então esse convite que nós podemos fazer a cada uma dessas propostas, desses raciocínios. Desejo de fazer vingança pelas próprias mãos, que é muito prejudicial. Jamais pensemos isso, porque a justiça cabe a Deus. Cada ato que nós façamos, seja positivo ou negativo, tão somente nós mesmos teremos que responder, em menor, mediano ou maior grau. Então deixemos que a fonte criadora, Deus, cuide de cada um de nós e melhoremos, reformemos nós em nossa individualidade e não exijamos do próximo, do coletivo, da visão macro, a qual muitas vezes nós fazemos esses pré-julgamentos, a qual em um dos slides anteriores nós aqui estamos abordando. Como entender as palavras de Jesus quando ele disse, abre aspas, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, possuirão a terra. Os mansos possuirão a terra, pois os violentos, os revoltados e todos aqueles que atrapalham as leis de Deus, se não se regenerarem a tempo, um dia serão proibidos de renascer nesse planeta, sendo então exilados para mundos inferiores. É a primeira vez que isso está acontecendo? Será que já está acontecendo esse exílio? Aconteceu outros exílios ao qual nós podemos citar, ter como exemplo? Sim, como a obra de Edgar Armand, Os Exilados de Capela. Semelhantemente à nossa situação, naquela época, o planeta estava dando um grau evolutivo maior para a regeneração, e os que não puderam passar ali nas provas, tanto moral como intelectual, tiveram que ser ali realocados em mundos primitivos, ou também de provas e expiações. Então é esse convite que esse material agora está nos fazendo, de que nos esforcemos para que não sejamos exilados, mas se formos, se nós fizermos, se fôssemos ali convidados a agir em planetas primitivos para a expansão de consciência de seres que estão ali em seus estágios iniciais do reino nominal. Há algum problema nisso? Vejamos que é uma visão muito mais ampla, macro, que nós precisamos já ter como intimamente, intrinsecamente nossa alma espiritual e eterna, porque é importante todas as atividades que Deus nos convide a atuar. Então, é importante que saibamos, existe esse processo, já está acontecendo, nós temos várias obras, inclusive, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, a quadrilogia, que antes era trilogia, mas agora é quadrilogia, são 4 livros sobre o tema transição planetária, onde os irmãos de Alcione aqui estão nos auxiliando para que nós atinjamos, como professores maiores, esse grau que a regeneração precisa empreender, iniciar-se no planeta Terra, esse sistema quádruplo de planetas, de regeneração para cima, onde esses irmãos estão vindo da constelação das Pleiades nos auxiliar, e isso nós podemos, fica o convite aos queridos irmãos e irmãs, para que acompanhem, leiam essa quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. A Terra já está deixando de ser um planeta de provas e expiações, e está se tornando um mundo de regeneração. Sim, são bolhas de nova terra. Nós consideramos essas atitudes, essas melhorias, muitas vezes atitudes essas benéficas que nós acompanhamos, nós vemos nas pessoas, nas ruas, que muitas vezes nem religião tem, mas estão sendo, acima de tudo, cristãos, e é o que importa. Primariamente temos que ser cristãos, secundariamente falando, desde 1857, nós temos aí esse sustentáculo, essa ferramenta, que é a doutrina dos Espíritos. Mas é importante que saibamos a vida e obra de Cristo, nos seus aproximados 33 anos de vida física, em que ele teve uma única reencarnação aqui no planeta Terra, como os Atos dos Apóstolos, as obras ali, Paulo e Estevão, 2000 anos depois, 50 anos depois, Ave Cristo e tantas outras que mostram ali a casa do caminho e tantos atos dos apóstolos ali após a morte do corpo físico e volta dele para o mundo espiritual, fizeram florescer, fizeram germinar pelos exemplos que o Cristo trouxe, acima de tudo, na prática e não apenas na teoria. A violência atual é um dos últimos suspiros do mal, por meio justamente desse exílio planetário. Não é um castigo. Todos nós temos o livre-arbítrio, como disse a irmã. Todos nós precisamos nos reformar. Temos a conscientização de que
Pouco nós fizemos de bem nas pretéritas, nas encarnações pretéritas, e muito temos que fazer agora na atual, principalmente no lado moral. Então, por que não o façamos? Não saiamos a campo com essas ferramentas que nós temos disponíveis. É fácil, queridos irmãos e irmãs? Jamais que é fácil. Quem está dizendo que é fácil? Muito pelo contrário. Quanto mais nós estamos tentando agir em prol do bem, mais os que estão em desequilíbrio, que ainda permanecem na psicosfera do planeta Terra, procurarão nos prejudicar. Mas, disse o Cristo, orai e vigiai. Por meio da oração, por meio desse sustentáculo e da vigilância dos nossos pensamentos, atos, palavras, para com o meio, para com o próximo, nós podemos ter essa ferramenta de proteção, esse invólucro que nos proteja e faça com que nós continuemos dentro da proposta a qual nós nos programamos pela atual reencarnação. Essa programação tão importante, como dizem os Espíritos, que nós estamos tendo a oportunidade ímpar de aqui estagiarmos. Quais as causas da violência atual, ainda que nós podemos intitular nesses comentários? A própria falta de preparação religiosa adequada, mas citamos aqui muitos irmãos e irmãs que nem religião têm, alguns ainda se dizem ateus, mas são pessoas boas, são pessoas que estão procurando se melhorar, são pessoas que não prejudicam o próximo, não falam mal do próximo, que fazem alguma coisa que ajude o meio. Então, essa preparação religiosa, ela auxilia-nos, mas ela não é imprescindível. O importante é sermos pessoas boas, ser irmãos bons, porque não é a religiosidade que fará com que nós continuemos encarnando no planeta Terra, no mundo de regeneração e provas, que é o estágio inicial, ou nas demais, muitas moradas da casa do Pai, também nesse estágio inicial. Maus exemplos dados pelos formadores de opinião, indiferença pelos sofrimentos dos mais necessitados, demonstrações de egoísmo e orgulho por vários setores mais esclarecidos da nossa sociedade, influência de espíritos obsessores, como nós relatamos anteriormente. Precisamos entender, inclusive, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Será que estamos empregando consciencialmente, positivamente em nossas vidas e para os que estão ao nosso meio? Quando nós ligamos as televisões, acompanhamos as mídias televisivas, radiofônicas, as redes sociais, aquelas notícias que nada nos agregam, muitas vezes nos deixam revoltados, fazendo até mesmo pré-julgamentos por pensamento ainda que não verbalizemos. O que isso traz de benéfico para essa proposta de continuarmos da asa do intelecto e da moral evoluindo? Então que possamos empregar melhor o nosso tempo. Essa Casa de Luz, como tantas outras, oferece cursos, voluntariados, as atividades assistenciais, cristianismo redivivo para nós empregarmos melhor o nosso tempo. Tempo esse, seja nos dias da semana, dias úteis, à noite ou nos finais de semana. Basta que procuremos, tanto estudo como atividades sociais, elas têm em demasia, tem muitas atividades que nós podemos nos voluntariar, nos dedicar, e isso encherá nosso coração de orgulho, mas aquele orgulho positivo de que, sim, minimamente eu tentei fazer algo hoje, mas que eu faça muito mais no dia posterior, e nesse convite de Santo Agostinho, eu esteja fazendo essa reflexão consciencial quando eu estiver deitando a cabeça no travesseiro, para que o corpo físico recomponha as suas energias para o dia posterior, e não o espírito. E o espírito vá aonde nós estamos construindo essa afinidade positiva. Nada está perdido. Não perca a esperança. O barco balança na tempestade, mas Jesus está no leme e nos conduzirá ao porto seguro da salvação. Como dissemos, orai e vigiai. Avaliemos os estudos, o que os irmãos espirituais estão nos trazendo, pelas obras de Chico Xavier, que conforme Geraldo Lemos Neto já está na casa dos 450 livros, fora Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, que tem mais de 200 livros, fora as edições da Revista Espírita de 1858 a 1869, 12 edições, o Pentateuco Kardeciano, obras póstumas. Vejamos que nada está perdido, mas precisamos entender que essa reforma íntima, esse livre-arbítrio precisa ser utilizado por nós de uma forma mais concisa na busca de nossa melhoria. Dessa reforma íntima que cabe a cada um de nós, não terceirizando isso a absolutamente nenhum dos irmãos, porque quando nós passarmos para o mundo espiritual, passagem essa que nenhum de nós saberemos quando vai acontecer, pode ser nesse minuto ou daqui a alguns anos ou décadas, fará com que nós, em nossa consciência, que é a única que cobrar o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim, mas o que eu deixei fazer de bom, que foi o convite que eu disse um pouquinho anteriormente sobre o emprego do nosso tempo nos 7 dias da semana, quando estamos no estado de vigília, acordados da matéria.
Podemos e devemos buscar as soluções para diminuirmos a violência que atinge a humanidade. O futuro da humanidade será de paz, sim, com a nossa construção, com a nossa boa vontade e o nosso agir em prol do nosso semelhante. E o que nos compete também compreender, dentro do que nós estamos desenvolvendo até o prezado minuto, a difusão das ideias espíritas sobre a continuidade da vida após a morte, bem como sobre a lei de causa e efeito e a reencarnação. Ou seja, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, beneficamente ou negativamente. Então que construamos desde hoje esse benefício para que essa causa e efeito não seja mais prejudicial, como foi em reencarnações pretéritas. Se não aqui, cá não estaríamos nesse momento agudo reencarnados no planeta Terra com essa oportunidade ímpar de nós nos melhorarmos. Trabalho digno para todos, com ou sem religião, envolvendo religião ou não. Apenas e tão somente procurando ser útil ao meio, enxergando a necessidade, como nós tivemos aí exemplos lá na região sul, nas semanas anteriores, que ainda continua, mas são demais trocentos exemplos que existem. Tem exemplos dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro de outras oportunidades que nós saibamos, está amenizando aquele sofrimento daquele irmão. Irmão esse do reino hominal, ou até mesmo daquilo que está estagiando no reino ali mineral, que é o princípio. Tem gente que diz, o livro dos Espíritos, a falange do Espírito da verdade, que é o que Deus cria. Deus cria o ser simples e ignorante, estagiando desde esse reino até o reino hominal, para que um dia, não mais em mundos ditosos, precisemos da matéria, do nosso perispírito, e sim, um dia sejamos co-criadores de planetas, sistemas solares, que é o que o Cristo e tantos outros queridos irmãos espirituais já atingiram esse grau evolutivo, mas precisaram, como nós, evoluir na asa do intelecto, como também na asa da moral. É um desafio, isso leva milênios, mas é acessível a cada um de nós. Educação que contribua para a libertação espiritual das pessoas, alimentação correta e regular, afeto e amor uns para com os outros. Como é importante quando nós, de domingo de manhã, atendemos outros irmãos e irmãs que tocam a nossa companhia para falar de Jesus, ainda que seja de outras religiões. Por que não escutarmos? Por que não dialogarmos com eles? Por que não fazermos algumas perguntas em relação ao que nós já adquirimos moralmente e também intelectualmente para a nossa querida doutrina dos Espíritos, fazendo com que nós os respeitemos acima de tudo, porque eles tiveram a coragem de alistarem logo cedo com seus familiares, amigos, e fazendo com que a palavra do Cristo ali fosse levada, independentemente de religião. Então é importante que, se nós os recebamos, que nós conversemos com eles, e sim, eles pensarão assim: que bom que esse irmão me recebeu. Tivemos um diálogo, ainda que eu não concorde com alguns posicionamentos dele, mas pelo menos ele me recebeu, e ele procurou entender um pouco mais da vida e obra do Cristo, e o que ele pode fazer para se melhorar a cada dia que passa. Então é um convite sobre essa educação que contribua para a libertação espiritual de todos nós. É importantíssimo isso, essa alimentação correta e regular para o nosso corpo físico, para que mantenhamos a nossa programação reencarnatória e não venhamos a incorrer em situações que poderiam prejudicar-nos ainda mais e que não estávamos na nossa programação, mas por meio do nosso livre-arbítrio, às vezes acabamos escorregando. Afeto e amor uns para com os outros, procurando sempre entender que sempre terá pessoas em situações um pouco piores que a nossa, e que estendamos as mãos intimamente, espiritualmente, para fora. Ou seja, é de dentro para fora e de baixo para cima. Essa evolução espiritual que os nossos mentores individuais querem que nós empreendamos em nossas vidas, e nós temos condições para isso. Segurança em relação ao futuro e à velhice, essa respeitabilidade para com aqueles que nos ajudaram durante toda a sua vida e que cabe a cada um de nós também os auxiliarmos, porque não nos esqueçamos, somos imortais, então iremos revê-los. E aí, como há de ser esse rever? Consciencialmente nós temos que nos questionar sempre sobre isso, que seja agradável, que um contribua com o outro, e quando nos encontrarmos a erraticidade no mundo espiritual, digamos, se necessário for, que reencarnemos novamente, ainda que em posições opostas, e ainda que outras situações, mas teremos o prazer de voltarmos. Se outras arestas tivermos que aparar do passado com outros irmãos e irmãs, não tem problema, que também venhamos, mas essa conscientização de que nós podemos empreender para com esses queridos irmãos e irmãs que estiveram na nossa frente na condição de avós, de pais, e outras mais situações que cabe a cada um de nós desenvolver em prol de cada um deles. Assistência médica mais humana, moradias dignas para todos, justiça eficiente, rápida e cheia de misericórdia para com aqueles que erraram, principalmente em relação a casas de correções que nós acompanhamos
Quantos que conseguem se corrigir realmente, dando uma oportunidade de um curso, uma profissão para que quando saia dali tenha uma objetividade de vida, saia ali já sabendo o que ele quer fazer. E isso, infelizmente, nós estamos muito aquém principalmente no nosso querido Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho que há de ser, e isso que há de nós construirmos a cada dia que passa. Prática ampla e irrestrita da caridade, que no fundo quer dizer, abre aspas, Jesus em nossos corações de modo definitivo, fecha aspas. Sim, porque serão as nossas ações um medidor sobre o que nós estamos realmente absorvendo da querida doutrina dos Espíritos, do cristianismo redivivo, das ações benéficas que nós estamos percebendo que as pessoas estão fazendo do lado de fora, ainda que não as conheçamos, e potencializemos isso ainda mais para que sim, construiremos esse mundo de regeneração. O Evangelho como remédio para as doenças sociais, como disse a irmã, o Evangelho sim, mas outros vírus que fazem com que a pessoa se melhore, que faça com que a pessoa se questione sobre de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na atual encarnação e aonde eu quero chegar. Esse tríplice aspecto faz com que nós nos melhoremos. É um convite diário, acessível a cada um de nós e repetimos. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, mas nós iremos conseguir e que saiamos, independentemente de quanto tempo demore, voltando para o mundo espiritual, pelo que nós chamamos de morte do corpo físico, que apenas então somente o desenlace do perispírito, espírito e matéria, mais renovados, mais na sentido de que na próxima encarnação eu quero fazer muito mais, tanto na asa do intelecto, como também na asa da moral. Orar como fonte de exemplo e inspiração para a renovação de condutas e atitudes, sim. Precisamos, principalmente com esses jovens que estão vindo já com conhecimento do mundo espiritual, tecnológicos, precisamos saber como lidar com isso. Precisamos fazer com que o Evangelho do Cristo esteja ali, a sementinha sendo plantada para que ele utilize isso beneficamente já nas primeiras idades, na juventude, enfim, fazendo com que se eles sejam aí o alicerce dessa construção do mundo de regeneração, que é a eles que nós estamos fazendo esse esforço para que concretize-se sim. E no futuro, obviamente, voltando nós para por meio da reencarnação, fazer com que os exercícios que nós empregamos para que eles ali estivessem executando estejam sendo empreendidos, porque sendo empreendidos, a condição da psicosfera, tanto espiritual como moral e física do planeta estará melhorando consequentemente, e isso há de ser visível por cada um de nós. E como dissemos, esse convite sobre os mansos herdaram a terra, de Divaldo Pereira Franco, essa quadrilogia que tantos nos sustenta, mostrando que esses queridos irmãos, a pedido do Cristo, vieram ali como voluntários, irmãos maiores que passaram por situação como as nossas, que nós estamos passando nesse momento agudo de provas, expiações finais, estão vindo para nos auxiliar. Tantos, Divaldo Franco mesmo, nós já temos vídeo no YouTube que nós podemos acompanhar isso, dizendo que já teve contato com algum deles e tem a perceptividade de que eles estão se fazendo a diferença, ainda que sejam bolhas de nova terra espalhadas em cantos diferentes do planeta Terra, mas que isso potencializar-se-á ainda mais com a vinda deles por meio da reencarnação. Então que o recebamos, que saibamos ser alunos e eles sim professores, e que como bons alunos recebamos e saiamos a campo, exercitando o que eles vieram nos ensinar, que eles não vieram à toa. Jamais Cristo faz algo ou empreende algo em uma das moradas da casa do Pai que seja de inutilidade para com a psicosfera física, moral e espiritual dos seres que ali estão habitando, desde o minério até o reino hominal. Então esse convite que nós fazemos, e agradecendo já nesses momentos finais aos queridos irmãos e irmãs, nós somos esses mansos, com muitos defeitos sim, mas que podemos os apará-los, essas arestas do passado, como do presente. Então, que saibamos e nutramos isso em nossa alma imortal. Somos os mansos que nós herdaremos a terra, o mundo de regeneração. E se cá não voltarmos, não tem problema nenhum. Que a fonte criadora, Deus, nos coloque aonde Ele queira colocar. E colocando Ele como um ser, como uma visão de algo que pode manejarmos em qualquer uma de suas moradas. As que estão sendo criadas, as que já foram criadas e as que ainda o serão. O importante é ser útil ao meio, é construir as duas asas, tanto do intelecto como da moral, para que assim nós sejamos cada vez mais felizes e estaremos expandindo ainda mais essas atitudes que cada um de nós, como seres que queremos ser cristãos, estudantes do Pentateuco kardeciano e das obras ali correlatas que fazem com que nós nos tornemos a cada dia que passa seres melhores.
Que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, que possamos ainda, nessa energia positiva que os queridos irmãos espirituais já estão promovendo, queridos irmãos esses que também já estão nas suas câmeras de tratamento de passe, já preparando cada um dos assistidos, não nos esqueçamos inclusive que a partir do momento que adentramos a uma casa espírita, já estamos sendo tratados, já estão sendo avaliadas todas as necessidades que nós precisamos aqui buscar, outras mais que nós nem as conheçamos, e que dentro da meritocracia que cada um de nós vai construindo das sucessivas encarnações, aqui nós vamos recebendo gradativamente, tornando-nos assim pessoas melhores, dentro do horário vigiar, dentro do que a cada um, conforme as suas obras, dando o que se recebe. E com essas energias, essas vibrações positivas, que vivemos também para os demais trabalhadores que aqui não puderam estar nesse momento, para que possam, tenham esse sustentáculo em suas residências, os seus demais parentes, como os demais assistidos que também aqui comparecem, que recebam essas energias do alto e possam, nas semanas posteriores, nos dias posteriores, aqui está nesse banquete espiritual que a casa, irmãos Ilcinho e Fabiano proporcionam a cada um de nós, e na certeza de que Deus está, a fonte criadora, nos auxiliando com esses ensinamentos, é que façamos como finalização desse momento especial a prece que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e um bom atendimento na sequência. Que assim seja.